Nós vamos falar então da ecologia. Todo ecossistema tem inúmeros organismos que crescem e se desenvolvem juntos. Eles estão envolvidos em numerosos ciclos entrelaçados e interdependentes. O homem faz parte dessa teia e pode influenciar todas as outras espécies. As plantas e os animais vêm se adaptando aos seus ambientes há milhões de anos. As espécies sobreviveram ajustando-se ao clima, encontrando alimento e evitando os perigos ao seu redor. Os organismos não vivem isolados. Eles vivem em ecossistemas. Um ecossistema é um habitat no qual as plantas, animais e micro-organismos interagem entre si e com os elementos não vivos que os cercam. Lagos, praias, campos e florestas são ecossistemas. Um ecossistema inclui os fatores bióticos, ou componentes vivos, e os abióticos, que são os componentes não vivos. O conjunto de organismos vivos de um ecossistema é chamado de biota. Os seres vivos da biota compõem uma comunidade. Para sobreviver, uma espécie precisa ter um nicho na comunidade, onde ela encontra alimento necessário para sua sobrevivência e reprodução. Todo ecossistema tem dois tipos de organismos, produtores e consumidores. Os produtores, chamados autótrofos, produzem seu próprio alimento. Plantas fotossintetizantes e alguns micro-organismos são autótrofos. Os consumidores são chamados heterótrofos. Os herbívoros comem somente plantas e são consumidores primários. Os carnívoros são consumidores secundários. Eles comem carne e vivem dos consumidores primários. Fungos e bactérias são consumidores que também são chamados de decompositores, porque eles se alimentam de organismos mortos ou em decomposição. Eles decompõem grama, troncos de árvores e restos animais, devolvendo ao solo seus nutrientes. Os produtores, consumidores, primários e secundários e decompositores compõem uma comunidade interdependente dentro do ecossistema. Uma forma de se interrelacionarem é através da teia alimentar. A teia alimentar é composta de muitas cadeias alimentares de produtores e consumidores que se entrelaçam. Por exemplo, na planície africana, produtores como a grama crescem em abundância. Herbívoros, como os antílopes, se alimentam dessa grama. Carnívoros, como leões, matam e comem parte dos antílopes. Chacais comem seus restos. Minhocas, formigas e bactérias consomem o que sobrou. Como a maioria das espécies come e é comida por uma ou mais espécies, as cadeias alimentares se entrelaçam em uma teia alimentar. As mudanças que afetam um grupo afetam muitos outros. As cadeias alimentares existem em todos os ecossistemas. Muitos ciclos acontecem com os componentes abióticos ou não vivos de um ecossistema. Os produtores usam a luz solar como fonte de energia para produzir alimento. E a partir daí, essa energia é transferida ao longo da cadeia alimentar para os consumidores, herbívoros, carnívoros e decompositores. Os diferentes níveis tróficos formam uma pirâmide de energia. À medida que passa de um nível a outro, a energia capturada pelos produtores fica cada vez menos disponível para os organismos dos níveis mais altos. Os biólogos estimam que cerca de 10% da energia de um nível trófico é transferida para o nível seguinte e assim por diante. Para onde vai o resto? Parte é usada na digestão, trabalho, crescimento e reprodução, e o resto é dissipado na forma de calor. Quando a energia é transferida para o nível trófico seguinte, como quando herbívoros comem as plantas ou os carnívoros comem os herbívoros, só 1% da energia original está disponível.
Em cada nível trófico, há uma diminuição de cerca de 90% da energia disponível. Apesar desta redução, um ecossistema se sustenta sozinho porque a biomassa ou o número de organismos em cada nível trófico também é reduzido em pelo menos 90%. A biomassa no nível mais baixo é tão grande e se renova tão rapidamente que ela pode sustentar os organismos dos níveis mais altos. As mesmas lontras encontradas em todo o Reino Unido, mas elas só se adaptaram ao mar aqui na Escócia. Elas comem uma mistura de caranguejos, enguias e peixes, e aqui há bastante comida entre as marés. Como qualquer outra criatura que precisa do mar para viver, elas fazem parte de uma delicada cadeia alimentar. E na ponta dela fica a base de toda esta vida marinha, o plâncton. Estes organismos minúsculos não atraem apenas tubarões peregrinos, mas também sustentam todas as criaturas dessas águas. E eu quero ver como tudo está ligado. Vou para onde a proliferação de plâncton está mais forte para procurar os tubarões e ver o que mais há lá embaixo. Mas essa quantidade imensa de plâncton é ao mesmo tempo uma bênção e um problema. O plâncton atrai os gigantes, mas também torna as condições de mergulho precárias. Esta massa de plantas e animais minúsculos pode dar a sensação de que você está nadando numa sopa verde e grossa. Essa é uma espécie de coral mole, encontrada frequentemente em naufrágios. Seu nome é Dedos de Homens Mortos. Um ótimo nome. Ele fornece um esconderijo para este peixinho raro e se alimenta de plâncton que é trazido pela correnteza. Mas nem todo o plâncton permanece pequeno. Este crustáceo iniciou sua vida como uma larva minúscula, parte do zoológico microscópico que forma o plâncton. Ele é uma rica mistura de plantinhas chamadas fitoplâncton e animais minúsculos e larvas chamados zooplâncton. O plâncton é qualquer coisa arrastada por correntes oceânicas, diferentemente desse caranguejo, que usa as patas traseiras para nadar. Todos os caranguejos começam a vida como plâncton, incluindo este caranguejo ermitão. Sua concha oferece um pouco de proteção, mas ele precisa das patas para fugir do ataque. No caso de outras criaturas, nem sempre é óbvio que elas consigam se mexer. Esse é um ouriço do mar. Ele come as algas presas nas pedras que encontra, mexendo e provando com os pés. Estas estrelas são parentes próximos e compartilham dessa habilidade bizarra. Embora, diferentemente do ouriço, a estrela tenha centenas de pés. Elas são a epítome dos animais que se alimentam de restos orgânicos e mesmo que não comam plâncton diretamente, fazem parte da cadeia alimentar, uma vez que comem as criaturas que se alimentam dele. São animais fortes que usam os pés para afastar conchas de moluscos e caranguejos, tirando seus estômagos para fora para liquefazer o conteúdo pronto para digestão. Esta é uma vieira. Olha só isso. Ela viaja pela água, abrindo e fechando rapidamente a concha. Vieiras filtram a água do mar para comer plâncton. A maioria dos animais que se alimentam assim espera a comida vir até eles, mas as vieiras desenvolveram a capacidade de nadar para fugir de predadores. Esta bivalve é uma parente próxima e usa seus tentáculos brilhantes para caçar o plâncton que passa flutuando. Elas são comuns aqui na Escócia, mas normalmente se escondem em ninhos de pedra e usam os filamentos grudentos para permanecer juntas. Ver animais aqui embaixo não é fácil. A visibilidade é tão baixa que preciso chegar incrivelmente perto para ver alguma coisa.
A impressionante água-viva juba de leão é uma das principais comedoras de zooplâncton. Ela tem meio metro de envergadura e é enorme comparada com um minúsculo hidroide. É melhor ficar longe, pois sua picada é terrível. Provavelmente o melhor sinal de que estou num território perfeito para o tubarão peregrino é este cardume de cavalas. Elas estão se empanturrando de plâncton, abrindo e fechando a boca constantemente. Aqueles pontinhos brancos na água são zooplâncton maiores. Esses peixes estão bem no meio do plâncton e, como a visibilidade é muito baixa, vou precisar de ajuda para encontrar os tubarões peregrinos. O alto nível de plâncton significa que deveria haver tubarões peregrinos por perto, mas estamos sem sorte. Então, vamos voltar ao laboratório aprender mais sobre essas criaturas incríveis. Eu sempre fiquei tentando entender por que um animal tão monstruoso come uma coisa tão minúscula. Qual é o mecanismo? O que acontece? Você pode ver aqui o tubarão peregrino vindo bem nessa direção. Isso tem cerca de 1 metro. E tem essas partes brancas dentro da boca. A ideia é atrair o plâncton para o que parece ser uma fonte de luz. E aqui existem arcos. E cada um dos 5 arcos pertence às 5 fendas branquiais do tubarão. Então, a água entra na boca, sai pelas fendas branquiais e o plâncton fica preso. Depois parece que eles engolem e abrem a boca prontos para mais uma. Tubarão peregrino. Esse tubarão tem uma enorme variação em seu nome, sendo também conhecido por tubarão frade ou tubarão elefante. Este espécime pode alcançar um tamanho entre 6 e 8 metros e pesar em torno de 5 toneladas. Existem casos que foram encontrados animais dessa espécie com 10 metros de comprimento. Eles costumam ficar em regiões costeiras e em mar aberto. Mas hoje em dia, por causa da pesca em larga escala, quase não se vê mais desse tubarão por aí. Vocês viram, então, as cadeias terrestres e a cadeia marinha. A cadeia terrestre, tá? Aqui no nosso exemplo, é formada por plantas. O gafanhoto, que se alimenta da planta, que é chamado também de herbívoro. Nós temos o rato, que se alimenta desse inseto. E aí nós chamamos ele de carnívoro. E a cobra que se alimenta desse rato, chamada também de carnívora. Mas olha, a planta, ela é produtores. Então, ela possui aqui, na sua escala, o primeiro nível trófico. O consumidor herbívoro aqui é considerado consumidor primário, porque é o primeiro a se alimentar desta planta. O rato é consumidor de segunda ordem ou secundário, porque se alimenta desse consumidor primário. E o consumidor de terceiro nível ou terciário seria a cobra, porque se alimenta do rato, que é um consumidor secundário. Aqui também nós temos o exemplo de uma cadeia alimentar marinha, onde nós vimos bastante fitoplânctons, né? Que está ali no vídeo, vocês viram que está fazendo a água ficar turva, totalmente verde. Existem também, então, o zooplâncton. Zoo vem de animal, fito vem de planta. Então, plantas, né, flutuantes, microscópicas. E o zooplâncton, esse zooplâncton serve de alimento para peixes, e esses peixes para, no caso aqui a gente pode, como exemplo, colocar como o tubarão que a gente acabou de assistir. Analisando uma cadeia alimentar, ela ocupa o primeiro nível trófico. E esse nível trófico aqui, tá? Nós chamamos de produtores. Nós temos os produtores fotossintetizantes, que utilizam a luz para realizar a fotossíntese e fazer, então, a matéria orgânica. Nós temos
produtores quimiosintetizantes que não utiliza a luz solar, mas utiliza substâncias inorgânicas para poder produzir, então, esse alimento que nós chamamos de matéria orgânica. O segundo nível trófico, nós vamos falar que são os consumidores. Os consumidores primários, eles são primários porque se alimentam, então, dos produtores. Então, olha, nós temos aqui uma vaca que se alimenta da grama. Então, a grama é o produtor, enquanto que a vaca, ela é considerada consumidor primário, ou seja, ela é também chamada de herbívoros. Um outro nível trófico da cadeia alimentar são representantes aqui os decompositores. Eles decompõem a matéria orgânica morta em inorgânica, num processo em que ocorre a reciclagem da matéria orgânica. Bom, seres decompositores são diferentes de seres detritívoros? Sim. Os seres detritívoros são considerados decompositores porque também degradam matéria orgânica, mas eles são seres detritívoros específicos consumidores, eles não são decompositores. Então, a minhoca, o urubu, larva de insetos, eles não são chamados decompositores, eles são consumidores detritívoros. E eles ajudam a transformar a molécula orgânica em uma molécula mais simples, facilitando a ação dos decompositores, que são bactérias, fungos e alguns protozoários. Qual a importância, então, dos decompositores? Eles devolvem nutrientes para serem reaproveitados pelas plantas. E essa transformação da matéria, né, orgânica em inorgânica, ela é utilizada novamente pelos produtores e é um ciclo em que há os decompositores que vão fazer com que essa molécula orgânica se transforme em inorgânica e possa se tornar novamente um ciclo de matéria. Dos conceitos básicos de ecologia que nós temos que saber. Quais são eles? Olha, nós sabemos que a menor partícula compõe todos os seres vivos, são chamados de átomos. O conjunto desses átomos vão formar as moléculas, o conjunto dessas moléculas, os orgânulos vão formar as células, o conjunto de células formam tecidos, os tecidos, órgãos, o conjunto de órgãos, sistemas. E o conjunto de todos os sistemas, nós temos o organismo. Eu coloquei aqui um exemplo do lobo-guará. Então, a parte ecológica é o seguinte: se eu tenho vários lobos-guará, eu tenho uma população, conjunto de mesma espécie. Agora, a comunidade é o conjunto de várias populações. E o que é um ecossistema? São várias comunidades, fatores que a gente chama de fatores bióticos, mais os fatores abióticos, luz, ar, solo, água, e o conjunto de todos os ecossistemas aquáticos, terrestres, nós chamamos de biosfera. Para podermos fixar a diferença entre nicho ecológico e habitat. O nicho ecológico é o modo de vida de uma espécie na natureza. É a relação que ela mantém com o ambiente. A zebra e a girafa, como exemplos abaixo, elas têm nicho ecológicos diferente. Por quê? A girafa alimenta das folhas das árvores altas, enquanto que as zebras alimentam de plantas e arbustos rasteiros. O habitat é o lugar em que cada espécie vive. Podemos dizer que as duas têm mesmo hábitat, mas o nicho ecológico delas é diferente. E o que são bioindicadores? Bioindicadores pode ser o uso de qualquer forma para mensurar, monitorar propriedades ou atributos de um sistema. Por exemplo, nós vamos ter os líquens,
que vão ser indicadores ambientais de qualidade de ar. Nós temos indicadores ecológicos, indicadores de biodiversidade, tá? E vamos pensar o seguinte, nessa teia alimentar, quais são os bioindicadores aqui que vão ser primeiramente afetados se houver algum deslize e liberação de toxinas nessa água? Ora, são os produtores. Quem são os produtores? As algas verdes filamentosas e também os fitoplânctons. Eles serão os primeiros atingidos porque eles vão absorver a água, os sais minerais, para poder estar realizando a sua fotossíntese. Bom, podemos levar isso a mais complexidade? Sim, nós temos uma toxicidade onde a substância é absorvida e armazenada por órgãos ou tecidos específicos, tá? Musculatura. E numa concentração superior à esperada, eu tenho uma bioacumulação. Quando eu falo bioampliação, eu tenho uma concentração de substâncias tóxicas aumentadas em cada nível trófico ao longo da cadeia alimentar e vai afetar organismos que não foram diretamente expostos. Então, você tem lá os fitoplânctons, tá? Eles têm o contato aqui, olha, com as toxinas. Bom, os peixes vêm aqui, se alimentam desse fitoplâncton e vamos pensar aqui, olha, a toxina vai ficar em maior nível aqui no gavião. Por quê? Porque vai se acumulando nas musculaturas a cada nível trófico. E isso é chamado de bioampliação.